Fala aí, galera do YouTube, professor Roberto Stabile, mais uma vez com vocês. E olha só, hoje tem correção de questão do Enem. A gente sempre aqui coloca no canal correções de 2018, 2019, 2020, 2021. Você pode encontrar aqui, a gente tem aulas, tem muita coisa legal aqui para você. Bom, então, primeiro passo, é claro, a gente sempre tenta trazer correções onde eu vou mostrar para vocês qual a importância da gente analisar o texto base, o comando da questão, entender esse processo nas ciências humanas. Claro, isso você vai levar para todas as áreas do conhecimento, mas nas ciências humanas é muito importante que você analise, né, o texto base, como você vai fazer nas outras, mas assim, com características bem peculiares que nós vamos falar somente aqui no canal Professor Roberto Stabile. Bom, questão 2021, a questão número 51, deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou colocar aqui a transição, pronto. Não precisa aparecer, só precisa colocar a questão mesmo. Isso que é o mais importante. Bom, primeira coisa importante é a seguinte, a gente precisa analisar e ler o texto base. O texto base traz informações fundamentais. Eu sempre falo isso, todo mundo fala para mim assim, mas Roberto, você sempre coloca aí que o texto base traz informações fundamentais? Sim, o texto base é determinante para a gente conseguir acertar uma questão. Então, a primeira coisa é o seguinte, a gente tem que entender que o erro não vale ponto. Eu já ouvi muita gente falar isso, eu estou repetindo aqui, o erro não vale ponto. O que vale ponto é o acerto. Quanto ele vale? Depende do nível da questão, nível de dificuldade da questão, depende de quantas pessoas acertam essa questão, é claro, existe um percentual aí nesse processo. É óbvio que a questão ela sai com uma característica, mas ela pode mudar no dia da prova, mesmo sabendo que essa questão já foi testada. Então vamos lá. Preços justos e autorizações de uso da água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, que são elementos que são jogados no rio, por exemplo, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis, de maneira que sejam adaptáveis às peculiaridades e necessidades da indústria e da irrigação em larga escala, bem como as atividades da agricultura em pequena escala e de subsistência. Então, se vocês olharem aí o texto base, eu já vou fazer aqui a primeira anotação. Ele é da Unesco, tá? Importante a gente sempre analisar. Dá uma olhada na fonte, tá? De repente a fonte vai trazer alguma coisa. Ela diz assim, desenvolvimento dos recursos hídricos, tá? Água para o mundo sustentável. Então ele fala de efluentes, que muitas vezes podem ser até a contaminação de indústrias jogados, né? Elementos da indústria, os dejetos da indústria jogados no rio. Tá? Ou outros materiais, o próprio esgoto também pode ser um efluente, ou seja, a gente pode chamar dessa forma. Então pronto, tá? Levando em consideração que ele coloca aqui tanto o uso para a indústria quanto o uso na irrigação de larga escala ou da agricultura de pequena escala e subsistência. Eu posso falar um pouquinho sobre água, né? Um pouquinho de especialidade sobre água. É o seguinte, existe uma lei, né, de recursos hídricos, e essa lei de recursos hídricos ela diz o seguinte, ó, primeiro destino da água, abastecer a população, tá, em termos da sua, por exemplo, ó, estamos num período de escassez de água, então a primeira coisa é para a população beber, a população e os animais, estão colocando esse. Depois, é claro, que vem as necessidades, entre aspas, secundárias. Levando em consideração o seguinte, eu posso classificar como secundária aquela questão da irrigação, por exemplo, que é para alimentar a população? Bom, aí se a gente for pensar em subsistência, sim, como um ponto principal. Então, assim, eu boto a população para beber água, né, que é fundamental, os animais. E, em segundo plano, a irrigação de subsistência. A irrigação de grande atividade para exploração, ou para exportação, como a gente chama, né, vamos colocar, no mercado externo. E aí, o que se faz nisso? Como é que a lei atinge sobre isso? Tá? Aí já é um processo que há um debate um pouco maior, levando em consideração que nós sabemos muito bem que a questão da água é muito importante no Brasil e no mundo. No Brasil, fundamental.
Mas vamos parar um pouquinho dessa discussão para a gente focar no texto base. Para mim, um texto base bem tranquilo, não falou nada demais. Ele fala da retirada da água e fala desses processos. Vamos para o comando da questão, que aí é que vem o que eles querem que a gente entenda do texto. Considerando o debate sobre segurança hídrica, foi o que eu falei um pouquinho aqui, a proposta apresentada no texto está pautada, ou seja, como assim, olha, a proposta que está no texto, certo? Ela segue o quê? Né? Ela deveria, ou então ela segue quais características? Né? Ela segue o quê? O que o texto está me dizendo? Tá? O que o texto está me dizendo? Está lá, preços justos e autorizações de uso de água devem garantir de forma adequada que a retirada de água, bem como o retorno de efluentes, ou seja, você joga o efluente, né? Você joga o que eu falei nos rios, mantenham operações eficientes e ambientalmente sustentáveis. Então, preço justo que a gente está falando o seguinte, opa, calma aí, se você polui mais, você tem que pagar muito mais. Se eu poluo menos, tem que pagar menos. Se eu utilizo mais, eu tenho que pagar muito mais. Se eu utilizo menos. Então, assim, eu acho que é o que ele coloca de preços justos. E levando em consideração, é claro, sempre o meio ambiente em primeiro lugar. Então, ele coloca assim no comando. Considerando o debate sobre segurança hídrica, a proposta apresentada no texto está pautada no ou na. Vamos lá, letra E. Geração de produtos recicláveis. Vou botar uma interrogação aqui. Vou ser sincero para vocês, assim, eu não vi muito isso não, tá? Geração de produtos recicláveis. Por mais que eu fale da indústria, ele está colocando aqui o uso da água. Bom, mas Roberto, tem o uso virtual da água na utilização de produtos? Sim, mas ele não sei se ele coloca bem essa ideia, tá? Revitalização gradativa dos solos. Para mim, essa não tem nada a ver. Desculpa, estou apertando aqui a caneta, o coisa errada da caneta. Pronto, agora sim. Para mim, não tem nada a ver. Ele não fala de solo, não fala de nada aí. Mas Roberto, ele fala de irrigação. Ele fala de irrigação, mas ele não fala de solo. Então, isso é bem importante da gente analisar também. Às vezes o cara fala assim, mas Roberto, ele fala de irrigação, mas tem a ver com... Não. Se ele está falando de colocar nutrientes no solo, revitalizar para plantação, para exportação, ok. Aí não. Racionamento da capacidade fluvial. Opa! Racionamento, legal. Da capacidade fluvial, eu não entendi muito bem esse distrator, a gente chama isso, né, como uma alternativa, mas para mim ele está falando o seguinte, olha, racionamento da capacidade fluvial. Será que eu tenho que diminuir o rio? Como é que é esse processo? Diminuir o volume do rio, a gente não controla, sim, controla sim, até quando você coloca barragens, etc. Será que é isso que a gente tem que fazer? Será que é isso que ele está falando no texto? Para mim, de maneira nenhuma, tá? Monitoramento no fornecimento urbano. Isso já acontece. No entanto, é como assim, olha, eu vou falar o seguinte para vocês. Vamos mandar pouca água para a galera da cidade. Não tem como. Mas hoje a maior parte da população vive nas áreas urbanas. Mais de 80%. Então, e aí? O que eu faço? Será que é isso que ele está querendo? Para mim, não. Para mim, o que está mostrando aí não tem nada a ver. Ele está falando preços justos e autorização do uso de água. Para mim, o elemento fundamental que se coloca no texto, que é uma interpretação pura, é a distribuição equitativa do abastecimento. Ou seja, quem usa mais, paga mais. Você quer utilizar mais água? Então você vai pagar mais. Você utiliza menos? Você paga menos. Se você impacta mais, ou seja, você ou é proibido ou você vai pagar muito mais do que isso. Para mim, a ideia principal no texto, ela está pautada na distribuição equitativa do abastecimento. Ou seja, o contexto fundamental aí é esse. A gente tem que analisar dessa forma. Se a gente for pensar bem, quais são os conhecimentos que eu levo? Assim, eu até falei alguma coisa demais sobre lei, sobre recursos hídricos, etc, etc. Mas a gente não precisa de nada disso. A gente leu o texto e analisou a questão. Somente isso, galera. É somente isso que eu quero de vocês. Esses são os elementos cruciais que eu preciso que vocês entendam para uma questão como essa, que leva o cunho da geografia, o cunho do meio ambiente. As principais habilidades que a gente tem são 6 habilidades que compõem a competência 6, tá?
mas é importante levar em consideração que é uma interpretação pura nessa questão. Galera, tem mais questões, vamos trabalhar mais isso, mais aulas, vamos falar sobre meio ambiente essa semana. Um grande abraço, galera, até o nosso próximo vídeo. Nosso próximo vídeo de correção, aproveita para se inscrever no canal, ativar o sininho, dê lá o joinha pra gente, vai ter muita coisa legal para vocês.